Olá, mães harmoniosas! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Gera Sonhos. Hoje a gente vai falar sobre medo infantil. Entre o choro e a coragem. Olha como a gente associa esse sentimento medo com o aspecto choro, com o sentir ou não coragem. E hoje a gente vai conduzir. Se você ficar aqui até o final, você vai saber o que você pode fazer para, inclusive, não aumentar o medo do seu filho. Eu sei que é difícil você ouvir isso, mas muitas vezes o adulto, sem perceber ou mesmo sem a intenção, pode ser ele a pessoa que aumenta esse medo por não saber a forma de fazer, a forma assertiva de ajudar essa criança a enfrentar essa situação. Nós, na verdade, não sabemos, não só porque não às vezes estudamos, mas mais por causa da nossa experiência, nosso passado, a nossa educação. O que nós recebemos não foram tantas conduções assertivas. E, claro, os nossos pais não fizeram isso com a intenção de prejudicar, como às vezes a gente não faz ao não saber conduzir. Foi muito mais sobre a ausência da orientação e da informação, que todo esse ciclo de trabalhar esse medo de uma forma inadequada foi acontecendo. Então, hoje, se você ficar aqui até o final, você vai aprender a fazer diferente. A pegar aquilo que, na sua experiência, você entendeu que não funcionou, que piorou as coisas, e você vai entender como ajudar a sua criança na hora que ele estiver passando por essa situação. Primeiro, a gente precisa entender o que seria o medo de fato, né? A gente tem que trabalhar com a ideia de que existe um medo real, existe um medo imaginário e ainda existe a ansiedade, que é um fator associado ao medo que está muito mais comum nos dias de hoje, né? Infelizmente, antigamente a gente associava a ansiedade a uma questão muito mais de um adulto que estava ansioso ou algo que só se referia a essa faixa etária. Hoje em dia a gente sabe que a ansiedade ela vem acometendo crianças e a gente precisa ter cuidado com isso. Está na nossa responsabilidade de adulto saber ajudá-los. E olha que legal, ao saber ajudar a criança, com certeza você vai ajudar a sua criança interior, que também passou por muitas situações de medo e não teve o apoio que precisava. Quantas vezes a gente foi obrigada a dormir num quarto só porque os pais achavam que essa era a única forma que poderia ser da gente enfrentar? Quantas vezes a gente assistiu ou passou por situações de que na hora do medo a gente era forçado a lidar com o medo? E esses são detalhes que fazem total diferença. A gente precisa cada vez mais aprender que minimizar o medo da criança, ou seja, menosprezar ou achar que aquilo é besteira, ou até mesmo forçá-la, como eu acabei de falar, vai fazer com que, consequentemente, você esteja aumentando o medo do seu filho. E eu sei que isso não é bom para ninguém. Às vezes a gente, sem perceber, causa o próprio problema para a criança e para si. Vamos lembrar aqui do homem do saco, né? Quantas vezes a gente já ouviu o velho do saco, o homem do saco, o lobo mau, e a gente começou a associar aquilo como... Antes, os adultos usavam sempre como uma forma de não vai para lá, não sai sozinho, como se fosse para resolver um problema. E eu sempre digo que aí é onde tem o tiro no pé, porque você resolve um problema de comportamento momentaneamente através dessa ameaça, e de repente você se vê não conseguindo nem dormir uma noite inteira, porque o teu filho está tendo medo, pesadelos, e você está tendo que estar lá acordado. Então é aquela hora que, sem perceber, você criou o próprio problema. E olha que interessante quando a gente fala desse medo que é real, que é importante, inclusive, que saibamos que esse medo ele é não só real, mas como necessário para a nossa condição humana. Se a gente não tivesse medo, se os nossos filhos não tivessem medo, a gente estaria colocando a sobrevivência em risco. A gente precisa disso para, na hora de um perigo, estar em alerta, para, na hora de precisar correr, o corpo estar preparado. Então, é uma função que, de toda forma, é positiva. Como toda emoção, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E aí, essa parte do lado negativo vem muito mais para aquilo que chega a ser um excesso, que chega a ser algo que te leva, por exemplo, para a ansiedade. Que daí, quando a gente fala da ansiedade, a gente já está falando de um medo relacionado ao futuro, uma preocupação com o que pode vir ou não acontecer. E que cai nesse lugar da ansiedade mais negativo ou como se pode dizer, menos natural, quando vai para o exagero, quando vai para os extremos, né? Então, a gente precisa identificar o quanto
que esse medo está num lugar natural e tranquilo, ou quanto esse medo já foi para um oposto de ser prejudicial para a rotina, ser prejudicial para o dia a dia, para a construção de identidade, para esse gerenciamento de emoções. E dá para a gente ir percebendo isso com a frequência com que acontece, né? E então, eu me recordo aqui de um paciente que eu estava atendendo, uma criança, que estava dias sem dormir com medo, né? Com receio, não queria que apagasse a luz, não queria dormir só, dormia antes no mesmo quarto, no próprio quarto, e agora queria dormir no quarto dos pais, tudo em função dessa emoção. Que, como eu acabei de falar para vocês, se não for muito bem trabalhada, ela vai atrapalhar toda a dinâmica da família. E uma coisa que a gente precisa entender na administração de tudo isso é que, primeiro, existem até fases que são consideradas naturais e como esses medos aparecem em cada fase da infância, né? Por exemplo, os medos ligados ao iníciozinho da infância, por exemplo, ali para os 3 anos, quando a criança já começa a ter mais contato com essa emoção, são medos muito mais ligados à fantasia. Às vezes, o medo do monstro, o medo da bruxa, o medo, né, de que vai aparecer algo que é muito mais dessa linha do que eles assistem nos filmes, nos desenhos. E aí, para a gente aprender a lidar com esse medo dessa criança, a gente também precisa entrar nesse universo, que é entendendo esse medo e validando esse medo. É um passo super importante. É como se você realmente tivesse que entrar na fantasia para poder resgatar o teu filho da fantasia e trazer para o medo ou para o mundo real. É nessa hora que você vai conseguindo ajudar ele a entender que, por exemplo, o monstro que na cabecinha dele está debaixo da cama, quando vocês vão enfrentando isso com assertividade ou às vezes através até de uma ferramenta chamada Perguntas Curiosas, né, que é uma ferramenta que eu sempre trabalho com as mães que eu acompanho em mentoria ou com o grupo, a gente está sempre caminhando junto. Inclusive, se você quiser saber sobre o grupo, participar, é um lugar onde eu divido todas essas informações, só que às vezes até de uma forma mais estruturada. Mando, às vezes, materiais, vou ter os encontros ao vivo para tirar as dúvidas. Se você quiser entrar nesse grupo, basta colocar aqui, Daniela, eu quero participar, deixa nos comentários, no direct, que com prazer você vai estar lá juntas nessa jornada. E aí, falando desse medo de, muitas vezes, aquela criança achou que tem ali um monstro dentro do quarto e aquilo tem impedido que a criança tenha uma noite tranquila, por exemplo. Essas perguntas curiosas que é, filho, se o monstro está aqui nesse quarto, onde ele estaria? Essa é a hora bem pontual que a criança vai te dizer como que as coisas estão funcionando no mundo da imaginação. E aí, mãe, ele deve estar debaixo da cama. Tá, então vamos pegar a nossa lanterninha e vamos olhar lá debaixo da cama. De repente, você acendeu a lanterninha, a criança diz, não está aqui. Tem algum outro lugar que você acha que o monstro pode estar? Eu acho que deve estar, mãe, dentro do guarda-roupa. E aí, você vai lá, abre o guarda-roupa com a criança. E aí, o que você acha que aconteceu? Quando você vai para esse movimento de perguntas curiosas, de fazer a criança pensar, é como se fosse esse resgate de te tirar do mundo da fantasia e trazer para o mundo real. Só que ao perguntar para a criança onde o monstro estaria, aí vem um diferencial onde eu percebo que é a dificuldade de muitos pais, que já querem, a princípio, dizer que o monstro não existe. Quando você diz que o monstro não existe, primeiro a criança não conseguiu se sentir compreendida, porque não é a sua verdade que vai tirar a verdade dela, tá? É muito mais esse encontro e chamado para a realidade que vai fazendo com que a criança vá tirando algumas próprias conclusões, que é o que é importante para ela considerar que aquilo realmente existe ou não existe, está ou não está. Vou fazer aqui uma comparação para você entender com mais facilidade. Imagine que você aí na sua vida adulta more numa casa avulsa, que eu sei que talvez não sei como é que é a realidade. Muitos moram em apartamento, então tem uma sensação de segurança ali na portaria, outros em casas que são monitoradas, mas vamos imaginar que você mora numa casa que é avulsa, numa rua, tá? E aí, de repente, alguém chega, né, alguém mais experiente, mais velho, te diz, não, mas essa rua aqui é muito tranquila, você pode deixar a sua casa aberta que ninguém vai entrar, não tem problema, né? E aí você tá lá com receio, com medo do ladrão, mas alguém te diz que tu não precisa trancar a porta da tua casa. E de repente você olha e diz, que absurdo, como que eu vou dormir com a porta da minha casa aberta? Claro que vai entrar um ladrão.
Então, é alguém te dizendo que não existe esse perigo e você tendo certeza que esse perigo existe. O mesmo acontece no raciocínio da criança. Não é você dizendo que o monstro, que no caso seria o ladrão, não existe, que ele não vai existir. Quando você vai lá e fecha a porta da sua casa, você está tendo uma sensação de segurança de que aquele perigo está controlado. Por isso que é muito importante você passar essa mesma sensação para a criança, ainda que se trate do mundo da fantasia. Então, eu me recordo de quando a Áurea tinha essa faixa etária que eu estou falando desses medos fantasiosos, que era o medo da bruxa. Ela tinha um medo que a bruxa entrasse lá em casa, e eu lembro de eu dizendo para ela, filha, se a gente mora aqui num apartamento, né? A bruxa, ela sabe pegar elevador, e aí ela ficava assim pensando, mamãe, não sei, mas ela tem a vassoura, e aí ela pode voar e ela pode entrar pela janela. Ah, entendi, filha. Então, o que a gente precisa fazer para a bruxa não entrar na nossa casa, mesmo ou sabendo usar o elevador ou sabendo usar a vassoura dela? Como a gente pode fazer? Se a gente trancar a janela é suficiente? Que são essas perguntas curiosas que você precisa saber para você entender como esse medo está sendo trabalhado na mente do teu filho, né? Ah, Daniela, você sabe fazer isso porque você é psicóloga, porque você já treina isso nos consultórios com a criança. Não. Estou te passando essa ferramenta porque é algo super tranquilo de ser usado. E, na verdade, bem importante que seja usado. E aí, eu lembro que eu disse, se eu trancar a porta e a janela, você acha que ela vai conseguir passar? A bruxa consegue passar? Ela falou, mamãe, eu acho que ela tem poderes, ela consegue abrir a janela. Então, os poderes. Então, a gente vai ter que construir algo mais poderoso do que o poder da bruxa. Que tal se a gente construir um pó mágico? A gente fabricar um pó mágico? Aí ela, pó mágico? Porque aí vai ser a magia da bruxa contra a nossa. Só que a gente vai botar um pó muito poderoso. E daí eu ia lá com ela na mão na massa mesmo. A gente pegava a maisena, colocava aqueles glitters, aí pingava limão, botava... Eu lembro de eu colocando uma folha de boldo, né? Que tinha lá em casa, uma plantinha. E aí eu falei, filha, esse aqui é poderoso. Cheira aqui pra você ver como a bruxa, na hora que ela sentir esse cheiro, ela procura outra casa pra ela ir, porque ela não vai aguentar. Aí ela cheirou assim, aí ela... Mamãe, ela não vai aguentar. Eu falei, não vai aguentar. E aí a gente fez meio que essa mistura toda, essa poção. E aí ela pegou o pozinho e ela foi ela mesma distribuindo em todos os lugares da casa que ela achava que existia uma possibilidade da bruxa entrar. Quando ela estava fazendo isso, ela estava como se nós adultos estivéssemos fechando as portas da nossa casa, as janelas da nossa casa, que é um movimento muito natural. Imagine alguém menosprezando a nossa atitude de fechar uma porta e de fechar uma janela, né, para essa segurança. Então, essa empatia, esse se colocar no lugar da criança é que faz com que você possa estar nesse lugar de encorajador, de pessoa que protege, de pessoa que ensina e que ajuda a criança a lidar com medo. Vocês entenderam que eu não fiz só por ela? Eu botei ela para participar? Essa é uma parte super importante. Quando seu filho vai lidar com o medo, ele precisa se ver construindo formas de se proteger. É como se a gente estivesse falando da necessidade de um autoescudo. Um escudo que fizesse essa criança ter essa sensação de estar protegido. E toda essa questão, assim, por exemplo, quando eu fazia esse movimento com a minha filha, ela naturalmente tinha uma noite muito mais tranquila. Ela ia dormir com a sensação de que estava protegida. Então, assim, são atitudes como essa que podem facilitar aí o seu dia a dia e ir quebrando ciclos, né? Porque, na verdade, às vezes a gente quer forçar a criança a passar, quer dizer, não, vá dormir, não tem problema não existe monstro, pare de chorar, isso é besteira. E aí a gente cai nesse lugar de não conseguir ser a pessoa que ajuda. Quando a gente fala sobre essa sensação medo, uma coisa que a gente precisa observar é até se na própria educação com os nossos filhos a gente não os educa colocando muito essa ameaça, essa sensação de que o medo vem para poder interromper um comportamento. É muito mais válido você conversar com a criança sobre qualquer tipo de comportamento que estiver acontecendo do que você começar a introduzir nela sentimentos dessa natureza. E aí, como lidar quando a criança, ainda que tenha tido toda essa ajuda e ferramenta da sua parte, ainda está demonstrando um medo muito intenso?
Uma coisa que eu acho super interessante é você começar a observar os conteúdos que o teu filho tem assistido, acessado, seja em conversas, às vezes com os grupinhos de amigo, seja realmente no desenho. Às vezes a criança tá sendo colocada a enfrentar um medo que ela ainda não tem capacidade de entender ou de elaborar, em termos neurológicos mesmo, assim, de maturidade do cérebro. Pode ser que a criança esteja tendo acesso a isso. Então, realmente cabe a nós, como adultos, proteger em relação a isso que a criança está tendo contato. Tem vezes que eu percebo assim, quando eu vou analisar a dinâmica de uma casa, em atendimento ou em mentoria, que normalmente os adultos não filtram, por exemplo, se a criança está tendo acesso ao jornal. E aí a gente sabe que hoje em dia o jornal ele tem muitas chamadas sensacionalistas, às vezes mostra muito mais notícias ruins do que notícias positivas. Essa é uma crítica que eu tenho assim para a vida, que eu sou intrigada com relação a isso, sabe? O quanto que as notícias ruins, elas às vezes aparecem com mais frequência do que as notícias boas, né? Não que os nossos filhos tenham que crescer sem a noção da realidade, mas esse filtro ele é importante acontecer. E não só para as crianças. Quantos adultos, por exemplo, em meio a um período que a gente teve de pandemia, não ficavam aterrorizados ou com ansiedade quando tinha tanto acesso a notícias que fazia com que no nosso imaginário as coisas não pudessem ser resolvidas ou tivesse que estar sempre nessa sensação de ansiedade? Filtrar isso é tão importante quanto ficar analisando, por exemplo, que conteúdo do YouTube a criança assiste. Que às vezes você está assistindo um jornal que é tranquilo ali para você na sua idade adulta e a criança está tendo acesso ali a uma pessoa que foi assassinada, um ladrão que roubou. Então, esse cuidado eu acredito que ele precisa ser parte do seu olhar aí enquanto referência. E aí, quando a gente fala, por exemplo, dessas faixas etárias de medo, eu falei desse medo da primeiríssima infância, ali da primeira infância. A gente tem, a partir de 7, 8 anos, quando a criança começa um raciocínio muito mais concreto, entendendo um pouco mais de como o mundo funciona, ela começa a passar por outros tipos de medo. Não sei se esse é o medo da fase que seu filho está, mas às vezes um medo de perder os pais. Um medo de que os pais morram, ou então um medo da própria criança de acontecer alguma coisa com ela. O medo é mais associado a esse mundo que vai ficando cada vez mais adulto ali para a criança, que ela vai tendo entendimento. E aí a gente precisa saber como conduzir nessa hora também. São explicações que às vezes até nos falta. Eu sei que começa a fase das perguntas difíceis, né? Eu lembro que meu esposo, essa semana, ele chegou e disse, Daniele, né, nossa filha completou 7 anos, né? E aí ele falou assim, você acredita que hoje ela perguntou, foi só você sair, eu não sei como é que, parece que adivinha, porque se você tivesse aqui talvez fosse mais fácil explicar. Mas aí ela perguntou assim, pai, o que acontece quando as pessoas morrem? Para onde elas vão? E olha que pergunta difícil. Você que está me ouvindo aqui, nós estamos falando de crenças, né, de valores. Olha que aqui eu vou, na minha explicação, ou na explicação dele para a minha filha, o que ele podia passar para ela, se não os próprios valores, né? E aí, cada um na sua crença vai tentar passar isso para o filho, vai passar. Mas ali ela já estava demonstrando o receio, o medo do que ela está percebendo que acontece, né? Do medo da morte, ele é um medo que não afeta só crianças, né? Mas às vezes até muito mais o adulto, já que a gente, na nossa educação, nem aprendeu a falar disso de uma forma natural. Pelo contrário, eu me lembro na minha época, quando eu tinha a idade dela, que meu avô faleceu, eu não podia saber o que estava acontecendo, as crianças iam para a casa de um tio, aí eu não tinha entendido nada, ficava aquela lacuna, aquele vácuo na minha cabeça. Até hoje, assim, eu procuro tentar montar o quebra-cabeça e não consigo. E, às vezes, isso gera um medo muito maior. A criança não compreender o que está acontecendo. Tem mães, às vezes, que na hora da mentoria, né, do acompanhamento do consultório, diz, Daniele, agora aconteceu assim, a gente perdeu um ente querido, eles perderam os avós, e aí eu não estou sabendo como conduzir, eu levo ou não para o enterro, eu levo ou não para o velório, né? São dúvidas que normalmente quando tem esse tema medo, vida e morte, que está sempre associado a isso, eles aparecem, né? E aí
Entendam novamente que como cada família funciona numa forma de pensar e de acreditar, o que muitas vezes a gente estuda assim mesmo na teoria é que é importante a criança também ter o espaço para elaborar o medo e o luto, por exemplo. É importante que a criança, pelo menos, consiga, com as informações que ela vai receber, montar esse quebra-cabeçazinho. Ainda que seja numa linguagem, nem ainda que, precisa só que seja numa linguagem adequada àquela idade que ela entenda, né? E aí, quando às vezes a criança, não, eu estou em dúvida se eu levo ou não lá para o velório, ou se eu levo ou não para o cemitério, porque eu acho que ela vai ficar com medo. E às vezes a gente, na hora dessas dúvidas, a gente traz todos os nossos medos, né, em questão também. Quantos nós, adultos, às vezes não conseguimos olhar para essa realidade de uma forma natural, né? E quando eu digo natural, não é que não tenha dor, não é que não tenha sofrimento, mas de olhar para como sendo um processo, um ciclo da vida. E aí, sim, nas literaturas é recomendado que a criança possa, por exemplo, se ela tem uma idade, que ela já é essa idade que existem esses tipos de medo, 8, 9 anos, que ela já consegue verbalizar, filho, vai acontecer assim, a gente vai precisar ir para um lugar, aí nesse lugar vão ter pessoas que possivelmente vão estar chorando porque aconteceu que a gente perdeu uma pessoa que... Não, perdeu, a gente poderia usar qualquer tipo de palavra que você sente que facilitaria a criança. Seu avô, ele não está mais entre nós. Aí você vai, nessa condução de fala, passando os seus valores, tá? Porque tudo que eu disser aqui tem a ver com a minha crença. Quando você for passar para o seu filho, vai ser em relação ao que você acredita, ok? Mas nessa linguagem que ele consiga compreender. E aí eu gostaria de saber se, diante disso que eu te contei que vai acontecer, você sente ou não vontade de participar? Você quer ou não estar lá? Aí, nessa situação, eu sei que é muito delicado porque é como eu acabei de falar, às vezes a gente, enquanto adulto, nem sabe o que fazer com isso. Se a criança chega e diz, eu entendi o que vai acontecer e eu não quero ir, é importante que seja respeitado. Eu entendi o que aconteceu e eu quero ir, é também importante que seja aceitado e que vocês juntos possam ir trabalhando toda essa ideia. Aqui, dentro dessa fala que eu coloquei, ela precisa ser bem contextualizada, tá? Porque existem passos a passos para como você pode ir conduzindo. Se você até quiser entender melhor sobre isso, pode me mandar um comentário, um direct. Dani, eu fiquei em dúvida em relação à condução que você falou lá, de como elaborar o medo da morte, o dia do luto, como lidar com isso, que eu vou poder te explicar com base, inclusive, naquilo que vocês, enquanto família, acreditam, tá? Mas no X da questão do que eu quero dizer aqui, é que a gente tem que cada vez mais aprender a lidar com essa emoção medo para que a gente possa ajudar os nossos filhos. Se ela ainda é uma emoção que para a gente é muito delicada, como a gente vai conseguir trabalhar com essa criança esse conteúdo que a gente não consegue acessar? Então, algo que eu sempre trago que ajuda bastante é você compreender que quando você foge, por exemplo, das emoções, quando você não aprende a lidar com essa emoção, que é o termo que a gente chama de inteligência emocional, ela meio que toma de conta e aquilo que poderia ser uma emoção normal pode se transformar em algo preocupante e que até pode atrapalhar na saúde mental. Então, entendam a importância da gente entrar cada vez mais em contato com essas emoções e entender o que fazer com elas. É primordial para que a gente nos ajude e possa ajudar os nossos filhos também. Eu vi que tem algumas pessoas aqui ao vivo. Se vocês tiverem interesse, podem ir mandando as dúvidas de vocês, tá? Ou qualquer contexto que seja. E se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, envia ele para outras famílias, para outras mães, porque a gente precisa fazer esse movimento, que é um movimento ainda muito cultural, do lidar com medo, ou da morte, ou de qualquer coisa referente a isso, a gente precisa cada vez mais tornar isso natural, a ponto de nos ajudarmos enquanto sociedade, enquanto cultura e redes de apoio. Por isso eu conto com vocês para essa informação chegar no maior número de famílias possíveis. Quando a gente está falando desse medo real, medo imaginário e ansiedade, que foi o que eu trouxe de conteúdo para vocês desde o início, um fato muito importante que a gente precisa sempre levar em consideração é que o medo, ele, para essa criança
que está tendo que aprender a lidar com essa emoção, ele pode ser assustador, tá? E ele pode ser uma coisa muito tranquila. Vocês lembram do filme Divertidamente, né? Em que o medo, ele inclusive passa por algumas situações que a criança consegue às vezes até rir. Essa é uma parte até de ferramenta, de forma de você conduzir. Se de repente você pega uma situação super tensa que o seu filho está passando e consegue tornar isso um pouquinho mais fácil ou mais tranquila, vou dar um exemplo. Se você conseguir fazer com que esse medo do teu filho, que às vezes é imaginário, fique engraçado, você já sabe que já está ajudando muito. Porque é como se você estivesse mesclando as emoções que amenizam aquilo que deixa muito escuro para a criança, né? Que deixa muito temeroso. Eu lembro de quando eu estava conversando com a minha filha, que ela falava, né, que estava com medo do monstro. E aí eu entreguei um papel para ela e pedi, filha, como esse monstro não consegui vê-lo ainda, você conseguiria desenhar para que a mamãe conheça esse monstro? Aí ela foi, peguei papel, caneta e ela foi desenhar o monstro, né? Novamente, o que eu estava fazendo, validando o medo dela, de que aquilo é real para ela e que eu a compreendo e que eu vou ajudar ela a lidar com isso. E aí ela desenhando o monstro dela, ela fez lá toda uma caricatura, uma figura, e eu falei assim, filha, vamos imaginar agora que esse monstro ganhou um nariz de palhaço. Aí a gente ia lá e ela desenhava o nariz de palhaço nele. Vamos imaginar agora que ele ganhou orelhas de burro. Aí a gente ia lá e ela colocava as orelhas de burro. De repente, a gente foi incrementando tanta coisa nesse monstro que ele passou de um monstro que era aterrorizante para um monstro super engraçado, né? Que às vezes até em desenhos animados a gente consegue ver monstros que não são aterrorizantes. E isso a gente pode ajudar para os nossos filhos irem trabalhando essa emoção de uma forma mais lúdica. E por que de uma forma lúdica? Porque o lúdico é a informação, ele é a linguagem universal das crianças. Se você consegue trabalhar toda essa comunicação de uma forma lúdica, com certeza a compreensão que está chegando ali na cabecinha do teu filho é muito mais natural. Ah, Daniela, mas se a gente vai falando de um filho que já está próximo à adolescência e que não acredita muito nessas coisas, é a hora que, como a maturidade vai chegando devagarinho para eles, a gente vai precisando também ter um lugar cada vez mais trabalhado de mostrar a nossa vulnerabilidade, mostrar inclusive os nossos medos, porque às vezes a gente tem uma ideia como se os pais não pudessem sentir medo, eles não pudessem sair da função de herói, tá? Essa função de proteção de heroísmo, ela tem o seu papel. Só que essa parte de você também mostrar o seu lado humano, e não só o seu lado herói, ela ajuda a conectar com a emoção do teu filho e com esse senso de a criança não achar que ela é o peixinho fora d'água, que ela é uma pessoa anormal, porque se só ela sente o medo, se é uma coisa que ninguém mais tem e só ela tem, então tem alguma coisa errada com ela, na cabecinha dela. Se de repente ela entende que é uma emoção natural, ela começa a entender, não, faz parte, deixa eu ver o que eu faço com isso. Faz parte e vamos montar um plano para isso. Então é aquela hora que você vai precisar revisitar os seus medos e talvez compartilhar com seus filhos. Filho, quando eu tinha a sua idade também, eu tinha realmente esse medo que você está falando, era parecido. Nos dias de hoje, eu ainda tenho medo de algumas coisas. Às vezes eu tenho medo de algo ruim acontecer ou de pessoas que não são bem intencionadas se aproximar da gente. Eu tenho um receio. E aí, nessa hora que você está abrindo a porta da comunicação com o seu filho, é a hora que você está modelando para ele que ele também pode abrir essa porta para você. Porque quantas crianças, às vezes, nessa fase que está crescendo, não guardam os medos para si mesmo. E por guardar para si mesmo e não saber como conduzir, ali pode ser o início de uma bola de neve, né? O início de um problema que depois você já vai ter que remediar porque não conseguiu prevenir. E a nossa ideia aqui sempre vai ser que você use essas informações para prevenir, não para remediar. E, claro, se precisarem remediar, também não terem o receio de pedir ajuda, por exemplo, profissional, né? Saber que ali no consultório, muitas vezes eu vou ter ferramentas, claro, e técnicas para poder conduzir esse medo de uma forma mais tranquila. Você vai sair com orientações de como saber conduzir no dia a dia, e aí a gente vai tendo esse lugar de rede de apoio e de informação que é muito importante.
E, claro, que nessa ideia toda de você demonstrar a sua vulnerabilidade, é aquela hora que está todo mundo crescendo junto e é aquela sensação de todos no mesmo barco. E isso cria um senso de pertencimento muito grande, que faz parte dos pilares que na educação de uma criança eles são fundamentais, que é o senso de se sentir amado, aceito e importante. Se vocês forem observar, todas essas dicas que eu dei aqui durante esse episódio, elas são dicas e ferramentas que levam para esse lugar de a criança se sentir amada, independente do que ela está expressando, de se sentir aceita, independente de que ela esteja falando de um medo que você desconhece ou que você não acredita, e dela se sentir importante, pertencente, porque vocês estão juntos para enfrentar aquilo de uma forma mais saudável. E olha o quanto que é importante quando uma criança tem essa sensação. É que não é que o medo dela vai acabar. Inclusive, às vezes, pode ser até que acabe aquele medo em específico. De repente, chegou numa outra fase, já é um outro medo, como eu falei aqui para vocês, que existem medos que são inerentes a cada fase. E existem medos até que não são inerentes a fase nenhuma, que é um medo natural. Por exemplo, o medo do escuro. O medo do escuro é um receio que, se a gente for perceber, claro, 100% das pessoas têm? Não, podem já ter elaborado. Mas é um medo inato. De repente, está aqui tudo aceso, apagou, você, de certa forma, vai sentir por um momento aquela sensação, medo do desconhecido, do que eu faço agora, né? Então, todas essas situações que são bem inerentes à condição humana. E eu acho interessante porque, como o medo ele é uma das coisas que mais está atrelada ao que hoje a gente sabe que é considerado o mal do século, né? Que é essa ansiedade, isso que a gente vive que é tão assustador e prejudicial. Quanto mais a gente conseguir olhar e conversar com essa emoção, e aí quando eu falo conversar, é quase que literalmente, posso até dizer literalmente, é aquela hora que você dialoga com o seu medo, é aquela hora que você chama ele para uma conversa sincera e diz, tá, vamos lá, eu tô até entendendo que você existe, que você tá aqui pertinho de mim, mas dá para me dar um descanso? Dá para dar uma voltinha lá na praça e depois você volta? Essa coisa de você conversar com aquilo que você está sentindo, isso é um manejo de inteligência emocional. Isso é um manejo de você tratar aquela emoção como algo que faz parte, que você não necessariamente precisa fugir e que, às vezes, quanto mais você tenta fugir, mais ela te acompanha de uma forma ruim. Eu costumo até associar que o medo, assim, ele é como se fosse aquela criança que está lá puxando a sua calça, sua saia e diz... Tô aqui, você quer que saia de perto. E quanto mais você diz para sair, mais fica e mais incomoda. E que, às vezes, se você parar e conversar, olha, mais tarde a gente vai e tal. E aí, às vezes, você explica e deu tudo certo. Com o medo não é diferente. Interagir com essa emoção é importante para que vocês... Olha que eu falo quase como se fosse uma outra pessoa, né? Esse medo. Eu gosto até de lembrar mesmo do filmezinho Divertidamente. Se você conversa como se fosse uma pessoa... Talvez você olhe e não veja mais o medo como seu inimigo. Você pode até ver como... Tá, eu não quero ser amigo não, Dani, do meu medo, mas tudo bem ser só uma pessoa que não me incomoda? Então, tudo bem. E tudo isso vai depender da relação que você cria, tá? Com o seu medo. E nessa hora que você estiver criando a relação com o seu medo, você está aprendendo a ensinar para o seu filho como ele pode criar essa relação também. E isso vai ficando mais tranquilo para todos vocês, no sentido de condução mesmo. E aí eu me recordo de uma vez que a Áurea era pequena, ela tinha mais ou menos uns 4 anos. E a gente tinha decidido criar um peixinho, né? E o peixinho dela morreu. E aí eu fiquei na dúvida com meu esposo. Eu disse, e aí, será se a gente compra outro peixe e substitui para ela não ter que lidar com esse medo, essa frustração de ter perdido, ou a gente ter que falar da morte, né? Será se a gente faz ela participar ou não desse momento? Então, foi uma dúvida entre nós. Partindo de tudo isso que eu estou conversando com vocês aqui, eu decidi ir fazendo numa linguagem dela a comunicação sobre tudo isso. Até se você quiser, tem dentro do meu @gerações aqui do Instagram, tem um vídeo que eu gravei do dia que esse peixinho morreu e a gente foi fazer uma homenagem, foi fazer o enterro do peixinho, a gente fez todo esse movimento para ela ir entendendo e lidando, inclusive, com a morte de uma forma mais tranquila.
E é engraçado que se passaram 4 anos e, vez por outra, quando a gente passa pelo lugar em que ela enterrou o peixinho, claro que a memória vem muito vaga, mas a gente percebe na comunicação dela que, inclusive, é uma coisa mais leve, né? Não vem com pesar, porque foi feito um processo de uma forma acompanhada. E eu sinto que isso é muito importante. E aí você, às vezes, numa situação dessa, claro que depois vai passando de uma forma mais diferente, né? Às vezes não é mais um peixinho. A gente teve que acompanhar, por exemplo, a perda do avô de uma prima dela. E ela também acompanhou de perto quando ela já estava um pouquinho maior. E esse medo que vinha das crianças do que estava acontecendo, né? De não entender o que estava... E o medo dos adultos de como lidar ou como trazer essa realidade para a criança. A gente vivenciou muito essa realidade. E eu lembro que uma das coisas que ajudou muito, e aí vai até uma dica para quem estiver passando por essa fase ou venha a passar, foi que as meninas escreveram, né? São 2 priminhas dela e ela. A gente estava passando por esse momento de luto. E aí elas escreveram cartinhas, né? Eu sugeri que elas escrevessem cartas onde elas podiam dizer, expressar o que estavam pensando, o que estavam sentindo e até fazendo e prestando essa homenagem. E daí depois a gente comprou uns balões de gás hélio e a gente amarrou as cartinhas nos balões e a gente foi para frente de um lugar, né, da igreja, e aí elas soltaram os balões e, assim, foi um momento que elas começaram a sorrir, a demonstrar uma emoção mais tranquila. E isso é uma forma de ir elaborando, isso é uma forma de enfrentamento do medo que pode vir a surgir, que é muito mais natural, né? Já que se trata de algo que faz parte de um ciclo. E eu lembro, assim, que quando elas falam hoje em dia sobre esse tema, elas não falam com um peso ou com medo, que é o contrário do que eu vivi, por exemplo, na perda do meu avô, que já foi essa situação de nebuloso, sabe? Você não sabe o que está acontecendo, você não participa de forma nenhuma, você não faz nenhuma homenagem, você não faz nenhuma elaboração. Para mim, até hoje tá aberto, tá? Para elas, quando a gente tem essa condução, eu acredito que já é um pouco mais diferente. Podem vir as perguntas difíceis relacionadas a isso, mas muito mais vai vir também essas experiências que elas puderam viver. E em outros momentos também, eu sempre dou a orientação, às vezes, para os pacientes que eu acompanho, um paciente que perdeu um avô recentemente, que aí ele teve a oportunidade de plantar uma plantinha em homenagem e todos os dias regar, né? Outra situação também que você pode, uma sugestão, fazer uma caixinha de homenagem. Percebam que tudo isso foram ideias trabalhadas em cima do que cada família acredita, tá? Lembrando, esse ritual, ele apenas é um ritual com base na crença, que aí você pode adaptar aquilo que você entende como um ritual que faz sentido. O importante é o saber lidar com essa emoção e ajudar os nossos filhos a lidar com isso. Não é fácil, não aprendemos isso, não tivemos isso com muita facilidade na nossa educação, então é como se fosse um trabalho um pouco dobrado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a chance de reeditar, inclusive, o que nós vivenciamos ao tentar criar algo novo para os nossos filhos. É aquela situação onde eu acredito que todo mundo sai ganhando, né? Aprender a lidar com isso que é do humano. Se você ainda tem alguma dúvida, porque realmente esse tema ele é denso, ele é cheio de considerações, tá? Que às vezes o tempo não me permite fazer todas as considerações possíveis. Saibam que vocês podem contar comigo para o que precisar. No momento em que se sentirem à vontade, vão poder me encontrar, seja aqui no canal do YouTube ou no Instagram, ou muito mais próximo, dentro do nosso grupo de mães, que vai ser um prazer poder orientá-los e conduzir essa infância da forma mais agradável possível. Então, se tiver interesse em entrar no grupo e ficar pertinho, construindo essa jornada juntas, apenas entra aqui, clica, que eu estou te esperando lá para a gente construir esse caminho de maternidade muito mais tranquila, leve e com a colaboração dos filhos, que é a parte que também é muito importante. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio.